Salmo de número 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, ilumina nossa mente agora, Pai, para que nós possamos entender as verdades, ó Deus, da tua palavra, e que essas verdades possam adentrar em nosso coração, Deus, para que nós possamos ser filhos mais obedientes a Ti, ser famílias, ó Deus, parecidas contigo, que refletem a Tua verdade, para a Tua honra e glória, Deus, é que oramos, amém e amém. Primeira coisa que eu gostaria de falar para você que está aqui na igreja presencialmente, e para você que está nos assistindo, eu costumo dizer que você que está nos assistindo, isso deve ser uma exclusividade diante de uma necessidade que você tiver para não vir à igreja. Porque Deus quer que nós possamos cultuar juntos, mas a internet também é uma bênção. E o que eu queria dizer para vocês e para vocês que estão na internet é: parabéns! Nós vamos estudar 13 semanas, ali 3 meses talvez vai dar, sobre família. E bem-vindo à vida da família. O primeiro estudo que nós vimos na semana passada foi o mito da família perfeita, mostrando claramente na Bíblia que não existem ou não existe famílias perfeitas, mas existem pessoas que compõem uma família, e essas pessoas, em humildade, em obediência ao Senhor, vão melhorando para a honra e glória do Senhor. Mas não existem famílias perfeitas. E como a Bíblia é maravilhosa, às vezes nós lembramos das famílias da Bíblia, e a Bíblia faz questão de mostrar que as famílias da Bíblia tiveram muitos problemas. Muitos. Problemas com pais, problemas com mães, problemas com filhos, problemas. Porque a vida é ao vivo. E a vida é cheia de problemas. Você vai ser definido como um bom, ou vai crescer no cristianismo a partir das decisões que você toma diante dos problemas que você passa. É isso que um grande autor sempre diz. O que define, ou se desse para medir a sua fé, nós mediríamos da seguinte forma: quais decisões você toma diante de problemas, porque certamente eles vão vir sobre a sua vida e sobre a sua família. E acredite, se você está passando às vezes por um mar de rosas nesse momento na sua família, já já vem tribulação. E se você está passando por tribulação, já já vem o mar de rosas também, né? Às vezes a tribulação já está durando faz muito tempo, né? Vem o mar de rosas logo para a gente também. Mas vem altos e baixos. Essa é a vida do ser humano. Essa é a nossa vida com o Senhor. E esse é o reflexo da nossa vida em nossas famílias, por causa do pecado. Mas a Bíblia não esconde isso. Porque a Bíblia quer mostrar uma coisa muito importante para você. A Bíblia quer mostrar que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia quer mostrar que Moisés foi um homem pacífico, que Jó teve muita paciência. A Bíblia quer mostrar que Salomão foi um rei muito sábio, e que o resto das pessoas foram pessoas boas, mas elas foram pecadoras. Essas pessoas não são
os nossos heróis, para mostrar uma coisa para você: que você não deve seguir personagens, você deve seguir a Cristo, esse que foi perfeito, esse que nunca pecou, esse que mostrou como uma família deve ser, esse que mostrou como a mulher deve tratar o marido, como o marido deve tratar a mulher, como se deve ser tratada a igreja, como se deve se portar diante das coisas. O Senhor Jesus é o nosso herói, o Senhor Jesus é tudo para nós, por isso que nós olhamos para Jesus. Mas é muito importante nós sabermos que a Bíblia nunca escondeu que famílias são compostas de pessoas que têm pecados, e pessoas que têm pecados são cheias de problemas. Que bênção saber disso. Porque se nós temos problemas, nós temos que buscar a solução nesses problemas em algum lugar. E a solução está diante de nós, a solução é a palavra do Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai aprendendo com o Senhor. E aí a gente vai aprendendo a ser um marido melhor. E aí a gente vai aprendendo a ser uma esposa melhor. E aí a gente vai aprendendo a ser um filho melhor. Aí a gente vai aprendendo com os princípios do Senhor sobre o casamento. Que bênção, porque foi o Senhor que criou o casamento. Aí a gente continua lutando. Aí a gente precisa reavaliar as nossas vidas para ver o que a gente precisa mudar para agradar o Senhor, porque o que está desagradando o Senhor certamente está afetando a nossa família, e o que está agradando o Senhor certamente está abençoando a nossa família, está me abençoando como marido, ou está me abençoando como esposa, ou está me abençoando como filho. Por isso que o Senhor Jesus falou da obediência. A salvação, meus irmãos, é de graça, pela graça, incondicional. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas ainda ela tem um preço muito alto para nós pagarmos em obediência. Nós não somos salvos pela obediência, porque o Senhor já pagou o preço da salvação por nós. Mas nós somos obedientes porque nós somos salvos pelo Senhor. E Ele requer isso de mim, e Ele requer isso de você. O livro dos Salmos era basicamente a pasta de músicas do povo do Senhor no Antigo Testamento. São poesias cantadas que o povo, principalmente nas peregrinações, onde eles iam nas festas que Israel tinha, as 3 festas que Israel tinha. Essas festas, como cumprimento da profecia, apontavam para aquele que viria. Então eles iam nas peregrinações, cantando os salmos, entoando louvores ao Senhor. Que coisa maravilhosa. A primeira coisa que eu já tenho que aprender: quais músicas eu tenho cantado na minha casa, no meu carro, colocado para os meus filhos. Porque você quer ver, doutrinador hoje é a música. Infelizmente, o maior doutrinador, pelo menos do nosso país, sem sombra de dúvida, é a música. O maior doutrinador. Poderia ser livros, poderia ser palestras, mas você escuta uma música que lá fica na tua cabeça. Se for ruim, ainda piorou, o negócio não sai da cabeça. E se você vai cedendo, cantando, participando, você vai alimentando o seu coração, talvez com um monte de porcariadas que não agradam ao Senhor. Ou alimentando o coração do seu filho, que você quer que ele se guarde. Ou que você quer que o seu marido, ou filha, ou esposa, que você quer que ele se guarde. Mas você, em vez de colocar músicas que adoram o Senhor, que mostram princípios bíblicos, ou bons princípios, no mínimo, para ele, você deixa ele escutar sozinho. E logo, ele talvez está escutando músicas que falam sobre traição, que falam sobre amante, que falam sobre coisas ruins que não agradam a Deus. E aí ele vai se alimentando, e aí ele vai se alimentando, e aí ele vai se alimentando. E depois simplesmente a gente sabe, nossa, por que aconteceu isso? Eu até tentei criar ele na igreja, mas nós precisamos vigiar todos os dias, meus irmãos.
Eu já falei de uma história aqui, mas vale muito a pena. Um livro que a gente não tem mais ali, do pastor que é Craig Groeschel, ele chama. Ele, junto com a igreja dele, é o criador de possivelmente o aplicativo que você tem da Bíblia no seu celular, porque é o aplicativo mais baixado no mundo. A Bíblia YouVersion é um aplicativinho marronzinho, é o mais baixado no mundo. E nenhum dos livros dele, chamado Ego no Altar, o qual eu li com o nosso seminarista, ele fala assim: chegou uma época na minha vida que a gente não tem mais isso, né? A gente não tem mais isso, mas chegou uma época na minha vida que chegavam revistas para mim, como se fossem hoje revistas da Natura, da Avon ou de qualquer coisa assim. E eu falei para minha esposa: eu não quero mais essas revistas em casa. Eu não quero mais. Por quê? Interessante, quando eu li isso a primeira vez, falei: esse pastor está de palhaçada. Não precisa ser tão radical assim. Por quê? Porque a parte que mostrava peças íntimas, que hoje quase todas têm, né? Lingerie, não sei o quê, suscitava o pecado em seu coração. E ele falou: não quero mais. Conversou com a esposa dele. Ele falou: não quero mais essas revistas em casa. Não sabe lidar, não pode passar. Não sabe lidar, não passa perto da banca. Não sabe lidar, sai do grupo do WhatsApp. Não sabe lidar, tem que sair. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a refletir naquela atitude que parece ser extrema do pastor. Mas não foi extrema, porque na verdade ele conhecia o seu coração. E ele quis agradar a Deus. E ele falou: nessa área eu não posso brincar. Eu falei tudo isso para nós pensarmos nas músicas que nós temos escutado, porque os salmos, eles eram as músicas que o povo de Deus cantava nas peregrinações e louvava o Senhor. Esse é o primeiro princípio, talvez, que esse texto nos mostra, o princípio geral dos salmos. Mas quais são os princípios de uma família bem-sucedida? A primeira coisa que você deve entender, que uma família bem-sucedida é uma família, primeiramente, que cultua a Deus. E quando eu falo culto a Deus, eu não estou me referindo a você estar aqui nessa noite, ou você estar sentado na sua casa, aí comendo alguma coisa, tomando um refrigerante. Eu estou falando de cultuar a Deus com as nossas vidas. A nossa vida é um culto a Deus. Cultuar a Deus envolve o nosso levantar e o nosso deitar. Envolve o nosso falar e envolve as coisas que nós fazemos no privado, quando supostamente ninguém está nos olhando. Cultuar a Deus envolve todo o nosso ser e desemboca em cultos, em adoração em conjunto. Cultuar a Deus. E o princípio da família bem-sucedida, o primeiro princípio que esse salmo nos ensina, ele fala assim, ó, primeiro verso: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu vou colocar como um princípio só, o princípio da obediência. Meus irmãos, a Bíblia toda fala sobre o princípio da obediência, de obedecer ao Senhor. Isso é uma coisa do nosso coração, que nós temos que ter no nosso coração. Eu sou cristão e eu devo obedecer ao Senhor. Eu devo obedecer ao Senhor. Não é para nós ficarmos olhando de certa maneira as pessoas que não estão obedecendo e sim ver se eu estou obedecendo ao Senhor. Porque esse é o primeiro princípio de famílias bem-sucedidas diante do que a Bíblia fala que são famílias bem-sucedidas. Obediência. Se você quer que o seu lar seja abençoado pelo Senhor, você deve obedecer o Senhor. Marido, se você quer que a sua esposa te ame
e seja a melhor esposa do mundo, seja obediente ao Senhor, em primeiro lugar. Você vai amá-la como ela nunca viu. Esposas, se você quer que o seu marido te ame como você nunca viu, seja primeiramente obediente ao Senhor, porque você vai tratá-lo como o Senhor te orientou a tratar o marido, de acordo com a palavra dele. Mas segunda coisa que nós lemos aqui, o princípio do temor. E temor, em primeiro lugar, significa o reconhecer a Deus. Eu tenho respeito pelo Senhor. Por quê? Simplesmente porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele é o Salvador. Porque Ele é o Deus de amor, porque Ele é o Deus da paz, porque Ele salvou a minha vida, porque Ele é o Deus da justiça, da verdade, da graça e da misericórdia. Temor ao Senhor, respeito ao Senhor, máximo ao Senhor. Isso eu estou falando, uma coisa que é muito importante, que essa parece uma frase que é um jargão, né? Você tem que ter respeito ao Senhor. Mas quando eu falo para você que você tem que ter respeito ao Senhor, você deve conhecer o Senhor, a qual você deve ter respeito. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem percebido que hoje, até muitas igrejas têm criado um Deus à imagem e semelhança delas, da forma que elas querem que Deus seja. Hoje, sobretudo, um Deus como se fosse o gênio da lâmpada, o qual você vai lá, diante dele, entrega uma oferta como se esfregasse a lâmpada e faz um pedido e ele tem que atender. Esse não é o Deus das Escrituras, o Criador, o soberano, que sabe o que tem que te dar e sabe o que não tem que te dar. O Deus justo, que te concede muitas coisas que você nem merece, mas que fecha a porta, talvez para a maioria das coisas, em proteção, em amor a você. Então, quando eu estou falando de temor ao Senhor, é temor ao Senhor que nós conhecemos e continuamos a conhecer através das Escrituras e através de experiências que Ele mesmo nos concede. Esse Deus imutável, esse Deus que tem princípios claros nas Escrituras, esse Deus que é fiel, que é bom, que fala a verdade, que é soberano e que é justo. Respeito ao Senhor, mesmo quando nós oramos, jejuamos por uma coisa, e Deus fala: não, eu continuo temendo, respeitando, adorando, porque se Ele não me concedeu, é porque isso é o melhor para mim, porque Ele faz o melhor. E muitas vezes o melhor de Deus é fechar a porta na nossa cara. Muitas vezes o melhor de Deus para nós, como nós vimos no livro de Jonas, é nos disciplinar, é nos chamar de volta, é permitir que nós passemos por coisas que talvez podem parecer no início até machucados, mas são tratamentos do Senhor para as nossas vidas, para nós abençoarmos outras pessoas, porque no fim, a nossa história, a minha história e a sua história, não fala de mim e não fala de você. A nossa história fala do Senhor Criador, fala do Senhor Controlador, fala do Senhor Sustentador. A nossa história é para Ele, a nossa vida é para Ele, o nosso casamento é para a glória dEle, a nossa relação com a nossa esposa reflete a glória do Senhor, aponta para o Senhor. A criação dos nossos filhos tem que apontar com princípios bíblicos para o Senhor, para as pessoas olharem nós tratando nossos filhos e falarem: de onde você aprendeu isso, jovem? Eu aprendi com o Senhor nas Sagradas Escrituras. Olhe para o Senhor, não precisa olhar para mim não,
Porque o Senhor é o sustentador, o Senhor é o Criador, o Senhor é dono de tudo, e toda honra e glória é somente para Ele. Isso que é viver para o Senhor. A forma de nós fazermos negócios, a forma de nós estudarmos, a forma de nós lutarmos também contra o pecado, meus irmãos. Cada um na sua fraqueza, mas nunca concedendo como se isso fosse normal. Sempre lutando contra, sempre lutando contra, sempre orando, para no fim glorificarmos a Deus com a nossa vida e com obediência também. Obediência e temor ao Senhor. Mas em segundo lugar, ou terceiro lugar, eu já nem sei onde eu estou aqui mais, irmãos. Se é primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Mas vai aí, mais princípios aí. Princípio do trabalho, verso 2. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Que coisa maravilhosa. Basicamente esse princípio é que Deus honra os trabalhadores. Muita gente ainda acha que o trabalho é fruto da queda, né? Não. Talvez o trabalho depois da queda ficou um pouquinho mais pesado. Mas o trabalho vem antes da queda. O trabalho é bênção de Deus. O Senhor Jesus falou assim para algumas pessoas que meu pai trabalha até agora. Ou você está achando que você vai para o céu, vai ficar numa nuvem tocando harpa de fraldão? Vai, vamos movimentar o negócio, vamos fazer alguma coisa. Não vai, isso é história de desenho. Irmãos, trabalho é bênção de Deus para nós. Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que peca e ofende ao Senhor. Eu não estou falando de que você não pode lutar contra a preguiça, porque eu também luto. Mas você deve lutar contra a preguiça, porque isso ofende a santidade do Senhor, porque foi Ele que criou o trabalho, e trabalho é bênção, e para nós também, filhos, vamos ajudar a lavar a louça, pega o rodo, João, e joga, passa o pano na casa, é isso aí, nós filhos, que bênção, trabalho. O sustento não cai do céu, cai de muito suor, e isso era uma bênção. Então Deus honra o trabalho da mão dos homens. É interessante que o texto liga trabalho com felicidade. Do trabalho comerás, feliz serás. Que coisa maravilhosa. Irmãos, talvez se tem uma coisa que muita gente ainda sofre, é com o sentimento de não ter utilidade, porque deixa de trabalhar, deixa de ajudar. A gente não costuma até falar aqui na igreja de vez em quando, trabalha, se envolve na obra da igreja, que aí você não tem tempo de ficar criticando as pessoas. Se envolve. Porque quem está fazendo, quem está, não tem tempo. Não tem tempo para ficar olhando. Tem que trabalhar. Seja uma pessoa que trabalha muito. Quem ensinou isso? O nosso Senhor. Trabalhou muito em 6 dias. Em 6 dias. Muito. E descansou em um dia. Ele estabeleceu um princípio eterno para nós. Eterno talvez não, mas um princípio enquanto nós estamos aqui. Um princípio que você deve trabalhar muito, 6 dias, muito. Mas e um dia? Se for no domingo, tudo bem. Se não der no domingo, outro dia. Tire para glorificar o Senhor. Tire para contemplar o Senhor com a sua família. Não tire para fazer outras coisas. Eu sei que muitos de nós, quantas vezes já erramos nisso? Nós tiramos o nosso dia para fazer outras coisas que estão atrasadas. Realmente é difícil lidar com isso.
Mas vamos tentar fazer isso. Tirar um dia de contemplação. Um dia que se eu consigo ler a Bíblia, talvez 5 minutos, está corrido essa semana, eu consegui ler a Bíblia 5 minutos apenas, fazer 1 minuto de oração, orações rápidas. No domingo vamos ler mais, vamos dedicar mais, vamos orar mais. Foi o Senhor que estabeleceu esse princípio, para você se lembrar, que não é porque você trabalhou 6 dias, que você no final é dono de tudo e foi você que conquistou. Para você se lembrar da oportunidade que Deus está te dando de trabalhar 6 dias, da saúde que Deus está te dando para você trabalhar 6 dias, e da oportunidade que Ele te abriu das portas de emprego. O dia de descanso também é dia de relembrar que o Senhor é soberano em tudo, porque se não fosse por eles, meus irmãos, nós não estaríamos, por Ele, nós não estaríamos respirando aqui nesse momento. Se não fosse pelo Senhor, mas nos outros dias trabalhe bastante, seja ativo, não deixe a preguiça tomar conta. Então fala assim: feliz serás e tudo te irá bem. É uma ligação à prosperidade, mas não está ligada aqui à prosperidade material, e sim que nós seremos abençoados pelo Senhor, honrados no trabalho que é feito em nome do Senhor. Agora, meu irmão, minha irmã, você quer ganhar dinheiro? Trabalhe mais e administre bem seu dinheiro, não tem problema nenhum. Deus te dá saúde, capacidade para isso. Quer juntar, quer crescer nessa área? Louvado seja o Senhor. Trabalhe mais, administre bem, gaste menos, junte. Bênção. Mas em tudo seja generoso também com o Senhor e com a sua obra. Próximo princípio que o texto nos mostra: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira roda a tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse princípio aqui é um princípio muito claro de procriação, desde antes da queda. Eu já falei, mas sempre vale repetir. A missão começa antes da queda. Antes do pecado começa a missão que o Senhor nos deu. E a missão era simples. O Senhor falou para os nossos primeiros pais: olha, para vocês procriarem, se espalharem, para vocês se espalharem pela face da terra. Porque se o ser humano se espalha pela face da terra, a glória de Deus, pessoas à imagem e semelhança de Deus vão ser espalhadas pela face da terra, e na face da terra, pessoas à imagem e semelhança de Deus vão glorificar o Senhor. Então em toda a terra será dito que há um só Senhor, um só Deus, Criador de tudo. Esse princípio vem antes da queda, princípio da missão. E depois então vem a queda. O princípio continua o mesmo, porque nós temos que em todo mundo pregar o Evangelho. E o Senhor falou que Ele tem povo de toda a terra, de todo o universo, porque toda a terra vai adorar o Senhor. Então o primeiro princípio, que é de espalhar pessoas à imagem e semelhança que vão adorar o Senhor, esse é um princípio eterno, porque a adoração nunca vai terminar ao Senhor. Agora nós temos uma missão: continuar com a adoração em toda a terra, mas agora acrescentar a palavra do arrependimento, para que toda a terra reconheça que há um Deus. E quem não reconhecer, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a Bíblia fala que essa pessoa vai reconhecer também. O princípio continua o mesmo, que o texto fala: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Na tua casa, porque é uma coisa natural a procriação. Você se junta, sai da casa de seus pais, para de depender dos pais, vai trabalhar e vai se sustentar,
mas os pais vão sempre ajudar, né? Vamos lá. Mas para de depender dos pais e vai criar a sua família. Esse é o princípio. E assim, pessoas à imagem e semelhança de Deus vão formando famílias, e daqui famílias, e daqui famílias. Essas famílias que vão pregando o evangelho, vão pregando a palavra do arrependimento, e ali onde estiver pessoas, filhos de Deus, ali terá a luz do Senhor e a adoração ao Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente deveria voltar a conversar. Porque hoje, principalmente nas cidades maiores, há muitos jovens que não querem ter filhos. Princípio da adoração. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos debater essas coisas de uma maneira bíblica e de uma maneira saudável. Entendendo o contexto de cada um, a família, as dificuldades, mas comparando isso com a palavra de Deus. Para que nós possamos adorar ao Senhor em tudo. Vocês estão achando que ser crente é fácil? Não é fácil não, né? Tem muita responsabilidade. Mas fala a verdade. Todo mundo tem muita responsabilidade, é só você pensar um pouquinho. Uma vez me falaram assim: rapaz, isso é louco. Você tem um filho, dá trabalho demais. Eu falei assim: sem filho dá também? O que não dá trabalho nessa vida? Falou: a mulher dá trabalho, eu dou trabalho até para mim mesmo, você acha o quê? Falei: então o filho dá trabalho também. Pronto, ficou fácil. Falei: eu dou trabalho para mim, meu filho dá menos trabalho que eu para mim mesmo. Falei: lá em casa, dos 4, eu sou o que mais dá trabalho. Então tá fácil para o resto. Falei: então nós vamos tocando. Falei: agora não vem com esse negócio, é ter filho, ter filho, ter filho. Sem filho também é difícil. Com um filho é difícil. Com 2 também é difícil. Com 3 é difícil. Com 5 é difícil. A vida de alguém é fácil? Não é, irmão. E não quero nem apelar para os mais necessitados, porque é uma apelação até injusta. Porque eu vou falar: tua vida está muito difícil com filho? Vai lá visitar o Tiquira em Campinas, lá, a escola de autistas, vai lá. Vai lá visitar Jaci lá. Ah, tua vida está muito difícil. Vai lá visitar o Hospital de Barretos um dia. Visita lá, para você ver crianças de 1 ano com câncer terminal. A vida está muito difícil, né? Às vezes a gente precisa acordar para a realidade. Porque às vezes a gente só fica repetindo jargões sem pensar. Então não é tão difícil assim. E é difícil para todo mundo, essa é a vida. Só que é o seguinte: quem tem Jesus tem a esperança viva. Que mesmo se ficar difícil, mesmo se as coisas piorarem, e mesmo se a gente morrer, a gente não morre. Porque quem tem Jesus, a Bíblia fala que já passou da morte para a vida. Louvado seja o Senhor. Então essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. De um futuro que já existe. De um futuro melhor que já é nos garantido. Porque o Senhor já morreu. O Senhor já conquistou a salvação. O Senhor já tocou o nosso coração. Então, por um lado, vamos levar a vida mais leve, vamos calmar aí. Mas por outro, vamos pegar também, vamos obedecer. Vamos tentar. Não vamos desistir. E quando você, aproveitar que a gente está falando de família aqui, quando você pensar em desistir da sua família, agora eu tenho um recado para você e para mim. Quando você pensar em desistir da sua família, eu sugiro que você comece a pensar na vida do nosso Senhor Jesus. Porque a gente fala que a gente é crente, né? E se a gente é crente, é graças a Ele.
E pensa num povinho ruim que somos nós. Pensa num povo problemático. Pensa num povo cheio de costume. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. Em obediência ao Pai, em amor à sua vida, Ele foi lá. Ele continua até o fim. Porque vale a pena. Vale a pena seguir os princípios do Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena continuar lutando pelo que o Senhor criou e lutou. E luta até hoje. Vale muito a pena, porque o Senhor não desistiu de nós. Então que nós possamos sempre viver em obediência ao Senhor, levando a vida mais leve, sabendo que nós vamos errar. Nós vamos errar. Tem coisa que é daquele jeitão mesmo, deixa esse trem para lá. Tem coisa que a gente tem, vamos dar uma volta na rua aqui. Ó. Vamos dar uma volta na rua, que deixa esse trem para lá, já passa. Mas tem coisa também que Deus está permitindo para tratar a gente. E lembre-se, Jesus não desistiu de nenhum dos seus filhos. Nenhum dos seus. E Ele mesmo disse que nenhuma das suas ovelhas vai se perder das suas mãos. Que coisa maravilhosa. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é doce e ao mesmo tempo é pesada, Pai. Que é de graça e ao mesmo tempo é tão difícil. Deus abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando. E Deus, ninguém quer sofrer, Pai. Mas nós sabemos o quanto a vida às vezes é sofrida. Às vezes passamos por grandes barras no casamento, é sofrido, Pai. Mas que a gente possa se lembrar do Senhor, que não desistiu. Do Senhor que nunca desistiu da sua noiva. Que nós possamos nos lembrar que vale a pena seguir o Senhor e seus princípios. E assim que o Senhor nos ajude, como filhos, pais, avós, a continuar debatendo, aprendendo, mas também obedecendo ao Senhor, Pai. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, a família de cada um. Que eles possam, no momento difícil, lembrar do Senhor. E Deus, continue conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos vocês e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.